Nós que estamos na liderança das igrejas, precisamos orar, cantar sempre esse hino. Um líder tem que ser um vaso de bênção. Um líder tem que ser aquele de quem flui o amor. Um líder tem que mostrar Jesus aos perdidos. Não é só perdidos lá fora. Na igreja também temos perdidos. Aqueles que estão sem rumo, as ovelhas perdidas, aqueles que estão fracos. Um líder tem que ser aquele que está sempre pronto a servir o Senhor. Estrofe 2, um líder tem que ser aquele que se preocupa em anunciar aos culpados. Nós temos um monte de irmãos culpados, sentem a culpa, se sentem condenados, se sentem indignos de servir. Precisamos mostrar para eles o sangue de Jesus. Mas agora estrofe 3, como sermos vaso de bênção se o pecado ainda vem nos atar? Eu sei, irmãos, eu sinto. Mesmo nós que estamos aqui, tem vários que estamos atados. Vários dos que estão aqui estão atados. Querem servir, mas não conseguem frutificar, porque estão atados pelo pecado, pelo mundo, pelas mágoas, pelas barreiras e por vários itens que somente você e o Senhor sabem. Como sermos vaso de bênção se o pecado ainda vem nos atar, impedindo que flua a graça? Essas coisas são aquelas coisas que apagam o fogo, de que o Miguel falou ontem à noite. São coisas que impedem que a graça flua de nós. A nós que estamos ganhar para... impede que a graça flua aos que nós estamos tentando ganhar. Então, apesar de nesta manhã a palavra ser uma mensagem que vai procurar nos inspirar para ganhar as pessoas, para nos ensinar como ser um verdadeiro pastor do rebanho, na verdade, essa palavra também é para nós. Nós hoje de manhã aqui precisamos experimentar a libertação, a cura. Porque se nós não formos curados, não formos libertos, irmãos, dificilmente nós vamos poder ser um vaso de bênção para as pessoas. Então hoje de manhã, o título da mensagem de hoje é: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Vamos ler esses versículos primeiramente, depois nós vamos continuar. Primeiramente temos Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos ler. O Espírito do Senhor, todos juntos, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Primeiramente, quero fazer um pequeno comentário sobre esse versículo. Ontem foi falado do Espírito do Senhor que está dentro de nós. E nós temos em nós a consciência, a comunhão e a intuição. E esse Espírito dentro de nós deve ser como fogo que queima. Nós somos a sarça. Nós queremos ser que nem aquela sarça lá de Êxodo. A sarça queima, mas não se consome. Porque o combustível não é a sarça. O combustível é o Senhor. Nós somos apenas o vaso, o recipiente que contém aquele fogo. O Senhor não quer queimar nada de nós. Na verdade, nós não temos nada que sirva como combustível. Nós temos nosso homem natural, a nossa alma, todas essas coisas não servem ao Senhor. Mas o Senhor quer nos usar. E o Senhor precisa de nós. Então nós somos aquele recipiente, a sarça. Sem a sarça o fogo não pode existir. É que nem esses tubos de luz fluorescente. O tubo é apenas o recipiente para conter aquela luz. Sem o tubo, aquela luz não existe. Todas as lâmpadas são um receptáculo, recipiente para conter aquela luz. Sem a lâmpada, a luz não existe. Mesma coisa, sem nós, como vasos de bênção, como a sarça, não tem fogo. Então nós precisamos nos dispor ao Senhor. Senhor, usa-me, eis-me aqui. Daí o Senhor pode queimar em nós. Então é o Espírito que está dentro de nós. E se nós estamos bem com o Senhor, eliminamos todas as barreiras.
Esse fogo queima, e é um fogo que queima para sempre. Como foi falado ontem, daqui a 3 meses o fogo ainda vai estar lá. Daqui a 6 meses ainda vai estar lá. Daqui a 1 ano ainda vai estar lá. E eu quero dar um testemunho. O fogo está queimando em mim há décadas, 40 e poucos anos, e ainda está aqui. E cada vez que eu vejo vocês, o fogo fica mais forte. Na verdade, é mais de 40 anos. Eu fui salvo no ano de 1965. Sou antigo. Ó Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, esse versículo fala um aspecto diferente do Espírito. Os irmãos mais antigos ouviram isso, mas os irmãos mais novos talvez nunca ouviram, ou ouviram muito pouco. Existem 2 aspectos do Espírito. Existe o Espírito interior, o Espírito de vida, que o irmão Lee nos anos 80 foi uma grande descoberta. Ele chamou esse Espírito interior de Espírito essencial. O Espírito essencial da vida. É o Espírito que nos sustenta no nosso dia a dia. E esse Espírito é comparado com a brisa. É comparado com a água. Num córrego assim. É comparado com o orvalho. É uma coisa que precisamos todos os dias. Mas nós não estamos aqui só no nosso dia a dia. É para o nosso andar peripatel. Está em Gálatas, o andar do dia a dia. Você levanta de manhã, vai trabalhar, é para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Mas nós não somos apenas aqueles que só vivem, nós apenas somos aqueles que servem o Senhor. Especialmente nós que estamos aqui, que somos parte da liderança, nós somos aqueles que servem o Senhor. Então nós estamos envolvidos na obra do Senhor, que são as pessoas. Nós estamos envolvidos com o Evangelho, nós estamos envolvidos com o apacentamento. Nós nos preocupamos com as pessoas. E para isso, irmãos, nós precisamos do poder. Precisamos de autoridade. E para isso, o Espírito se apresenta como o Espírito exterior. É o Espírito que se derrama sobre nós. É o Espírito que está sobre nós. É que nem um uniforme. É um pai de família, que é policial também. Ele não sai para a rua de pijama. Se ele vai para a rua com um apito de pijama, o carro passa por cima dele. Mas quando ele sai como policial, ele tem que pôr o uniforme dele. E isso requer certo exercício, certa disciplina. Irmão, nós temos um uniforme que é o Espírito também. Mas é o Espírito exterior. Isso é o Espírito de poder. Esse é o Espírito de poder, o Espírito de autoridade. Que o irmão Lee deu um nome muito especial chamado Espírito econômico. Econômico quer dizer ligado à economia de Deus. Ligado ao plano de Deus. Então nós temos o Espírito essencial de vida e o Espírito econômico de poder. O Espírito essencial de vida é para o nosso dia a dia. E o Espírito econômico de poder é para nós servirmos o Senhor. Quando você sai e prega o Evangelho para uma pessoa, às vezes a pessoa pode estar até endemoninhada, você precisa de autoridade, de poder. Tem pessoa que está escravizada ao pecado, você precisa de poder para trazer libertação para aquela pessoa. Então você se veste do Espírito exteriormente. É o uniforme. Mas quando vai para casa, esse policial não vai brincar com os filhos com um revólver aqui na cintura. Não vai brincar com os filhos com um coturno, com as botas, com o uniforme. Ele não vai dormir na cama com a esposa com um revólver e o coturno. Chega em casa, ele põe uma bermuda, chinelo, camiseta e brinca com os filhos. Esse é o nosso dia a dia. Então, esses 2 aspectos do Espírito, nós precisamos todos experimentar. Nós temos experimentado bastante o aspecto do Espírito interior, mas o Espírito exterior, o Espírito sobre nós, o Espírito de poder e de autoridade, irmãos, nós estamos muito carentes. E é isso que nós queremos passar para os irmãos, e rogar ao Senhor para que todos nós possamos experimentar mais o Espírito exterior também. O Espírito de poder. Nós temos mais autoridade. É essa autoridade, esse poder que vai trazer resultados para o nosso trabalho.
Como falamos ontem, nos nossos sintomas, nós temos muitas atividades, nós gastamos muito dinheiro, mas o resultado é pouco. Falta-nos o espírito de poder. Os pentecostais levam isso ao extremo. Daí eles só têm esse espírito de poder externo, falam em línguas, curam e assim por diante. É uma coisa meio superficial, mas não experimentam muito o espírito essencial de vida. O mais importante é o espírito essencial de vida, mas nós não podemos deixar de experimentar o espírito de poder. Tem que haver um equilíbrio. Na verdade, o ideal seria, irmãos, que nós estejamos tão cheios do espírito por dentro que esse espírito transborda. Por isso que aqui nesse versículo, Jesus falou, indo para Nazaré, versículo 16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é o jubileu. Os israelitas, quando não administravam bem os seus bens, a sua família, então eles perdiam tudo que tinham. Daí tinham que vender a sua terra, vender a sua família, vender a sua esposa, tudo. No final ele se vendia a si mesmo como escravo. Daí ele perdia tudo, perdia a sua liberdade. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão pelo homem, Ele deu essa provisão do jubileu. A cada 50 anos, tudo volta para o antigo dono. E quem é escravo, volta a ser livre outra vez. Hoje, a humanidade está cativa. A humanidade é escrava. E até às vezes, irmãos, nós na igreja estamos escravizados. Nós na liderança estamos escravizados. Não conseguimos libertar dos nossos caprichos, dos nossos problemas. A gente não consegue servir direito porque estamos amarrados. Alguns têm vícios. Alguns até hoje são irmãos da liderança, não se libertaram ainda do cigarro. Não se libertaram ainda da bebida. Nós nunca pregamos a proibido beber, proibido fumar, mas quem faz isso, irmãos, não tem testemunho e destrói o templo do Espírito Santo que é o seu corpo. Nós temos irmãos que estão na liderança, que estão envolvidos com fornicação. E esse é um problema sério que algumas igrejas, os líderes, não sabem tratar com isso e deixam a coisa correr. Como o Senhor pode nos abençoar? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então quero, irmãos, que todos nós leiamos o versículo 18 mais uma vez. Passa no slide seguinte que vai estar. Aí, ó, vamos ler. Eu controlo aqui. Agora repete comigo. Hoje se cumpriu a escritura que acabamos de ler. Se cumpriu em quem? Em você. E quando você lê esse versículo, não é mais Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. É você. Então vamos ler só a primeira frase de novo. Esse mim é você. Vamos lá. O Espírito pelo que? De novo. Tá, vamos ler de novo a frase inteira agora, até ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Mais uma vez. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. A partir de agora, todos os dias de manhã, quando você levantar, você vai levantar com isso também. Você vai invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas não daquele jeito exterior, superficial que o Miguel falou ontem. Mas com intimidade. Para alimentar aquele fogo que está dentro de você. Mas também você vai dizer isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estou começando um dia. Grandes coisas me esperam. O Senhor espera que grandes coisas aconteçam hoje. Usa-me, Senhor. Me faz um vaso de bênção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu. Tem que sair com o uniforme.
Então, vamos ler agora 2 Coríntios 1, 21. Esse versículo dá para confirmar que você também foi ungido. Vamos ler juntos. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Essa palavra confirmar também significa vincular, nos une. Aquele que nos vincula convosco. Ou seja, nós fomos vinculados, unidos pelo Senhor aos apóstolos. E o Senhor nos ungiu. Então o Senhor nos vincula com os apóstolos e nos ungiu. Aquele que nos confirma, que nos vincula convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Então diga, eu fui ungido. Eu fui ungido. Amém. Talvez alguns de vocês não se sintam ungidos. Proclame mesmo assim. Eu espero que depois desse aperfeiçoamento, logo que você voltar para casa, faça a sua lição de casa. Irmãos, eu quero rogar a vocês, da liderança, acertem a sua vida com Deus. Ou você quer servir ou você não quer servir. Se você quer servir, você precisa acertar a sua vida com Deus. Não brinquem com o rebanho de Deus. Não brinquem de ser líder. O julgamento é severo. Se você acha que não pode ser, fala para o Senhor, Senhor, me tira dessa. Mas por outro lado, querido irmão, quero lembrar-lhe que Deus te chamou. O inimigo quer te fazer desistir no meio do caminho. Você não serve mais. O Wesley falou, para desistir. Desista. Aí vem a questão do chamamento. Você tem ou não tem um chamamento? Eu prefiro acertar minha vida do que desistir. O que eu quero mostrar para vocês de manhã é que o serviço do Senhor é muito sério. Não estamos aqui para brincadeira, não. Então vamos prosseguir. Quero mostrar para vocês 4 itens. 4 itens, irmãos, que nós, na liderança, 4 itens aos quais nós, na liderança, precisamos prestar atenção. Para sermos aqueles irmãos que possam cuidar bem das pessoas. Primeiro item. Primeira condição que nós precisamos satisfazer diante de Deus é amar as pessoas. Cada um tem que checar. São 4 caixinhas, você tem que checar cada um deles. Checado. Um X. Aqui falhei. Então você precisa trabalhar nisso. Primeiro item, amar as pessoas. Você ama as pessoas? O que você sente quando você vê uma multidão? Quando Jesus, em Mateus 9, 36, vendo Jesus as multidões, a Bíblia fala, compadeceu-se delas. A palavra grega aqui é splanchnizomai. É uma forma verbal para intestinos, entranhas. É uma palavra muito difícil de traduzir. Compadeceu-se delas desde as suas entranhas. Porque na antiguidade se cria que o amor, a compaixão, a misericórdia brotava das entranhas. Eu quero só confirmar isso com vocês. Quem se lembra no dia que você se apaixonou pelo seu marido ou sua esposa? Você se lembra daquele dia ainda ou não? Quem se lembra? Levante a mão. Tá bom. Quando você se apaixonou, onde ficava aquela sensação? Onde que estava a sensação? Onde? Aqui na barriga. Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa. Eu não gostava dela. Mas Deus já me havia preparado ela. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos não para estudar, não para trabalhar na indústria aeroespacial ou coisa assim. Na verdade, fui para os Estados Unidos para buscar minha esposa. Ela estava lá. Quando eu cheguei lá, vários irmãos falaram, irmão Esdras, é ela. Eu disse, não é não.
É ela. Um irmão, outra irmã, outro irmão. Lá dentro disse, meu Deus, mas eu não gosto dela. Como é que vai ser? E todo mundo falando que eu sabia, é ela. Mas Senhor, não dá. Daí um dia eu orei. Senhor Jesus, eu orei num sábado à noite. Se é ela, você tem que colocar um sentimento em mim. Porque você sabe, né? Eu não sou de ferro. Eu preciso ter sentimento. Daí fui dormir. Quando acordei... Uau! É ela! Daí fui para a mesa do Senhor. Fui para a mesa do Senhor. Irmãos, eu quero dar o meu testemunho. Eu nunca me distraí na minha vida em qualquer reunião. Sempre prestando atenção, sempre atento. Ali, ligadão. Naquele dia eu me distraí. Só ficar olhando para ela ali, na reunião. E ela olhava para mim e via eu com olhos fitos nela, ela desviava o olhar assim. Daí no intervalo, havia um intervalo, eu chamei ela lá para fora. E me lembro ainda, bem perto de uns canteiros de flores. Na lata eu falei, Dininho, eu tenho um sentimento, hoje de manhã eu ganhei um sentimento muito forte, eu quero dizer para você que eu te amo. Na lata assim, e ela entrou em estado de choque. Não falou mais nada, em estado de choque. Ele disse, não precisa falar nada não. Eu tinha medo que ela falasse não. Não precisa falar nada não, não precisa falar nada não. Vai orar, vai orar. E ela ficou em estado de choque, foi para casa. Depois ela me contou que não conseguia nem almoçar. E o pai dela falou para ela, o que está acontecendo com você? O Esdras falou para mim que me ama. Oh, que coisa boa. O que você respondeu para ele? Eu não respondi nada. E meu sogro, coitado do rapaz. Coitado de mim mesmo, porque aquele negócio aqui, ó, não saía mais. Será que ela me ama? Será que ela me ama? E que negócio, irmãos, é o esplancnisomai. Jesus, quando vê as multidões, você tem isso? Quando você sai da reunião de noite, vai para casa e passa na frente lá da zona do agito, onde tem as discotecas, aquelas centenas de jovens na entrada ali e tudo. Qual a sua reação? Você fala, esse jovem não tem nada que fazer, olha só que mundo perdido. É assim que você comenta? Ou você, Quando você passa pela biqueira, vê aqueles traficantes, aquelas favelas lá, qual é o seu sentimento? Condenação? Ou amor pelas pessoas. Se nós não tivermos, nós precisamos buscar. Senhor, dá-me o amor pelas pessoas ou me leva, Senhor. Porque eu não posso continuar a servir sem amor. Quando você vê os irmãos não exercitando o espírito, você fica bravo com os irmãos? Você quer dar para ele passar um sabão nos irmãos? Você quer repreendê-los? Ou, você ama os irmãos? Então vamos ler alguns desses versículos rapidamente. João 3,16, vamos recitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não nos condenou. Ele enviou o seu Filho. De tal maneira Deus amou o mundo. De tal maneira nós também devemos amar as pessoas. 1 João 4, esse sim vamos ler. 1 João 4, versículos 7 e 8. São versículos famosos, bem conhecidos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A maior evidência, irmão Dong sempre tem compartilhado, quer dizer, ultimamente ele tem compartilhado muito isso. Qual é a evidência que nós estamos crescendo na vida? É o amor. Amar as pessoas. Amar os incrédulos, amar os irmãos, amar os nossos familiares, amar os nossos colegas, todos. Vamos ler agora João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João. Agora coloca o seu nome lá, tá bom? Esdras, filho de Machotal.
Esdras, filho de Samuel, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. O Senhor é prático, você me ama? Então cuida do meu rebanho. Cuida dos meus cordeirinhos, os novinhos que não sabem comer, não sabem beber, não sabem fazer nada. Cuida deles. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Esdras, filho de Samuel, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia minhas ovelhas. Cuide daqueles irmãos já mais antigos, mais sólidos. Pastoreia-os. Cuida deles também. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Esdras, filho de Samuel, tu me amas? Esdras ficou triste por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Temos aqui ovelhas e cordeiros. Os cordeiros são os novos e as ovelhas são os antigos. Como é que a ovelha tem que ser pastoreada, não apacentada? Apacentar quer dizer levar onde está a comida, levar onde está a bebida, onde está a água. Isso precisa fazer com os cordeirinhos, que estão novos. Não sabem onde tem pasto, não sabem onde tem água. Mas as ovelhas mais antigas já sabem. Por que que agora, para a ovelha tem que ser pastorear, para o cordeiro tem que ser apacentar? Por que que agora é apacentar as ovelhas? Porque tem ovelhas que enfraqueceram. Deixaram de reunir, ou ficaram um bom tempo fraco, perdendo o costume. Como eu dei o testemunho ontem, por causa daquela situação de conflito pela qual passei, eu não conseguia nem mais invocar o nome do Senhor. Daí minha esposa teve que trazer comida à minha boca, trazer água à minha boca. Precisam apacentar as ovelhas. Então tem que ver qual a situação. Então toda vez que nós dizemos para o Senhor que o amamos, o Senhor é prático. Se você me ama, expresse esse amor para com o meu rebanho. Vamos ler agora Marcos 12, 30 a 31. Aqui fala o seguinte. O Senhor estava dizendo para aquele escriba qual era o maior dos mandamentos. Aí o Senhor falou, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amar a Deus. Nós não temos problema com isso. Todos nós sabemos que precisamos amar a Deus. Hoje estava cantando aqueles hinos, não parava de chorar aqui. O Senhor realmente me tocou profundamente. O amor dele inundou todo o nosso ser. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem um problema. Nós não temos dificuldade de amar a Deus, mas nós temos dificuldade de amar o próximo. Na família, nós até temos dificuldade de amar... Que barulho é esse? Puxa vida. Parou. Nós temos de amar também o nosso próximo. Nós não temos problema de amar a Deus, mas temos problema de amar o próximo. Famílias, marido e esposa, brigam toda hora, muitas vezes. Tem um problema de amar. Então nós precisamos ter a capacidade de amar. Então eu quero fazer alguns comentários aqui. Só consegue amar quem se sente amado. Então nós temos a tendência de condenar os traficantes, os criminosos, os assassinos. Então nós precisamos nos dar conta, queridos irmãos, que muitos desses, quando eles eram jovens, eles não se sentiram amados. Muitos deles perderam os pais. Quando eram criancinhas, perderam os pais. Assassinados na favela. E eles se tornaram moradores de rua. Então não conhecem o que é o amor. Várias dessas crianças têm vindo para a estância naquele projeto, um dia na EAV. Crianças que você vê que estão traumatizadas. Choraram quando sentaram-se à mesa para comer. Uma delas falou, uma criancinha, uma menina falou, daí quando a irmã lhe perguntou, por que você está chorando, não está gostando da comida? Falou, claro que estou gostando, é que eu nunca me sentei a uma mesa para comer. É comovente. E tinha um menino problemático. Era o terror da escola. A diretora não sabia mais o que fazer com ela. Os professores tinham pavor dela. Aterrorizava todo mundo. Veio para cá também. Daí um dos irmãos que serve aqui grudou nele. E daí no almoço ele também se abriu. Ele falou, sabe por que eu sou assim?
Quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, vi meu pai levar um tiro na cabeça. Desde então, estou morando na rua. Então não devemos condenar tanto as pessoas. Nós devemos saber que muitos nunca experimentaram o que é o amor. Eles precisam do nosso amor. Precisamos amá-los. Talvez pela primeira... Muitos jovens que eu conheço que vieram para a igreja experimentaram o amor pela primeira vez na igreja. Nunca tiveram um pai e uma mãe, mas encontraram um pai e a mãe aqui na igreja. De alguns desses jovens, eu ouço comentários também. Irmãos criticando. Olha esse jovem aí, ó. É mal educado. Daí eu falei, irmão, seja um pai para ele, ensina. Ele nunca aprendeu a dizer obrigado. Ninguém ensinou para ele. Você poderia ensinar-lhe a dizer obrigado? Agora vamos falar para nós aqui. Você se sente amado? Você se sente amado? Mas eu sei que alguns aqui nesta manhã sentem que talvez Deus já não quer mais você. Talvez alguns aqui nesta manhã sentem um pouco rejeitados, sentem-se fracassados, longe do Senhor, se sente inútil. Talvez até você diga assim, eu sinto que Deus não me ama mais. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus te ama. Não importa qual seja a sua condição, Deus ama você. Eu quero que você agora, pela fé, diga comigo, Deus me ama. Eu vou dizer para você, Deus te ama, e você diz, Deus me ama, tá bom? No mesmo tom de voz que eu falar. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Nunca esqueça isso. Não ouça a mentira do inimigo. O fato é que Deus te ama. E Deus quer usar você como um canal para levar esse amor de Deus para as pessoas. E Deus precisa de você. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se beijado por Deus. Eu vou dizer, queridos irmãos, nós que estamos na liderança, em vez de brigar uns com os outros, nós devemos cuidar-nos uns aos outros. Devemos apacentar-nos uns aos outros. Eu quero contar mais uma história. O irmão Lee, antes de partir, ele estava com câncer. Ele partiu no ano de 97, com 94 anos de idade. Uns meses antes de partir, ele pediu uma reunião lá na montanha, com os presbíteros de Anaheim. O que ele falou lá me tocou. E eu sinto que nós devemos aplicar aqui. Ele falou, estou partindo. Eu quero que vocês, irmãos, se apacentem uns aos outros. Visitem uns aos outros nas suas casas. Comam juntos. Orem juntos. Muitas vezes nós só servimos juntos, mas nós precisamos criar essa amizade entre nós. Comer juntos, visitar uns aos outros, com as esposas. As esposas são chave para nós. Sem as nossas esposas, não conseguimos servir. Irmãs, precisamos de vocês. Precisamos do seu ministério. Precisamos do seu equilíbrio. Claro, se vocês mostrarem a cabeça demais, a gente vai cortar. Mas é no bom sentido, irmãos. Nós precisamos de vocês. Para juntos podermos transmitir esse amor para as pessoas. O evangelho, irmãos, não é obra. Não é um trabalho. O evangelho é algo orgânico. É que nem gerar filhos e criar filhos. Alguma mãe já levantou e falou assim, opa, vou fazer obra hoje. Não, você vai lá, cuida do seu filho. Dá banho nele, dá mamadeira, troca a fralda. Não é obra. É algo orgânico, algo vital. Cuidar dos irmãos também. Então vou contar para vocês a história de um homem humilde que serviu a Deus, foi uma bênção para Deus, senão um grande vaso de bênção. O nome dele é James McKendrick, do país de Gales. Ele trabalhava numa pequena cidade como mineiro. Trabalhava nas minas de carvão. E a cidade também tinha muitos pescadores. Essas eram as duas atividades principais da cidade. E os pescadores iam para o alto mar, voltavam com a pesca, daí saíam de novo. E às vezes havia tempestade no alto mar. E ele via lá a tempestade. Quando voltavam, alguns barcos estavam faltando.
Então ele já sabia, alguns morreram no mar. Então havia sempre essas notícias tristes. E nas minas, vocês sabem, periodicamente se ouve isso. Houve os 33 mineiros lá no Chile, que ficaram soterrados, ainda saíram vivos. Na China, tem muita mina de carvão, vira e mexe, dezenas de pessoas morrem lá dentro. Tem uma explosão por causa do gás e as pessoas ficam soterradas. Então ele também viu muitos companheiros seus serem soterrados por causa de explosões de gás que havia nas minas de carvão. Ele não era cristão. E um dia, um missionário foi na cidade e ele recebeu Jesus. O tio dele que levou ele para a reunião. E na volta da reunião, ele viu os colegas, amigos dele na rua. Ele falou para o tio dele: tio, eu preciso falar para eles que eu recebi Jesus. E foi e falou para eles: eu recebi Jesus. Essa história, irmãos, esse livro estava esgotado, está esgotado. Tá? Estava esgotado no século passado, quer dizer, século passado você sabe o que quero dizer, né? Antes do ano 2000. Não sou tão antigo assim. E daí o irmão Watchman Nee reeditou esse livro e traduziu para o chinês. E ele escreveu um livro chamado O Espírito do Evangelho, The Spirit of the Gospel. Não temos traduzido em português ainda. Esse livro vale a pena ler. Esse livro nos ajuda a cultivar o sentimento pelo Evangelho. Ele fala que um evangelista não é só conhece a técnica, a metodologia. Um evangelista tem um espírito do Evangelho. E esse espírito do Evangelho inclui o amor pelas pessoas. Daí ele dá o exemplo desse tal de James McKendrick. Daí eu procurei na internet anos atrás e encontrei uma editora que republicou. Agora ele inclusive mudou o título do livro. Tá? O título original era Seen and Heard. O que nós vimos e ouvimos. O que nós ouvimos e vimos. O que nós vimos e ouvimos. Hoje é a história de James McKendrick. Daí, o que ele fez? Daí, na mina de carvão, ele começou a cantar os hinos. Daí, normalmente, era muita conversa para cá e para lá, mas quando ele começava a cantar os hinos, nas minas de carvão não se ouvia mais nada. Só o som da picareta. Pum, 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 ali, e ele cantando. Esta é minha história, minha canção. E cantando, cantando, e todo mundo silencioso ouvindo. Quer dizer, ele já pregava o evangelho através dos hinos. Daí um dia, ele teve a coragem de alugar um salão e convidou um missionário, um pregador, para vir para aquela cidade. E o salão se encheu. E o pregador, ele sentou-se no tablado, em cima, né? E o pregador, no púlpito do lado dele, ele sentado ali, e ele ouvindo o pregador. E ele viu claramente que o pregador tinha um esboço da mensagem. A introdução, o conteúdo e o final. E o pregador era um pregador tradicional. Não tinha fogo. Não tinha fogo. Daí começou a falar, e ele desesperado. Ele escreveu que ele via as pessoas na plateia caindo no inferno. E o pregador, e ele desesperado pelas almas daquelas pessoas, e o pregador, naquela lenga-lenga, aquela pregação formal, sem fogo. Daí ele não aguentou, daí ele puxou a manga do pregador. E o pregador olhou para ele. Daí continuou pregando. Ele não aguentou. Daí ele puxou a manga de novo. E o pregador, o que você quer? Falou, homem, sente-se, deixa eu falar. Daí o pregador falou, James McKendrick quer falar, então vou interromper a minha mensagem para ele falar. E sentou. Daí o James McKendrick escreve, ele se levantou e não conseguia sair uma palavra da boca dele. Ele escreveu assim, eu me fiquei tão envergonhado que eu decidi nunca mais falar no futuro. Não saía uma palavra. Falei assim, eu olhava aquela plateia e comecei a chorar. E quando ele começou a chorar, toda a plateia irrompeu em prantos. E todos se ajoelharam e receberam o Senhor. Não é com a sua eloquência, não é com a sua oratória, é o Espírito do Evangelho. As pessoas reagem ao amor de Deus. É o amor. Eu quero esse amor. Você quer? Eu quero ser útil ao Senhor. Eu não quero ir para o tribunal de Cristo de mãos vazias. Eu quero ser frutífero. Eu quero o Espírito do Evangelho. Eu quero amar as pessoas.
trabalho, tarefas estarão sempre conosco. Jesus falou, os pobres sempre eu tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E eu quero extrapolar um pouco esse versículo, dizer, trabalho, tarefas estão sempre aqui. Mas os irmãos de quem nós cuidamos não necessariamente estarão sempre aqui. Eu falo da minha filha, tenho muitas saudades dela. Ela hoje estaria já bem grandinha. Meu trabalho continua, minhas tarefas continuam, mas ela não está mais aqui. Para eu brincar com ela, para eu cuidar dela, ler histórias para ela. O Senhor nos colocou na liderança, irmãos, para cuidar dos irmãos. E muitas vezes nós temos atividades. Miguel falou ontem, tem reunião, não, mas eu tenho um compromisso. Tá? Não, o nosso compromisso é com o Senhor. Nosso compromisso é com os irmãos, é com as ovelhas de que o Senhor nos encarregou. Então, pastores do rebanho ungidos por Deus. Eu quero introduzir esse termo. No amor para com as pessoas, nós devemos ser como pastores. Eu quero recuperar, restaurar essa palavra entre nós. Não tenham medo dessa palavra, não. Por anos e anos nós procuramos evitar essa palavra. Mas essa palavra está na Bíblia, está cheia. Nós vamos ler aí. Todos os versículos falam de pastor, pastor, pastor. Irmãos, a Bíblia está cheia. Porque esse é o conceito de Deus. Olha só o que Davi escreveu. O Senhor é o meu pastor. Ele era pastor de ovelhas. Ele pastoreava e ele experimentou o Senhor como pastor dele. Hoje o Senhor compara a igreja como rebanho. O rebanho de Deus. E quem é o pastor? Nós somos os pastores. Então, 2 Coríntios 1:21 nós já lemos. Fomos ungidos por Deus. Fomos ungidos pastores. Vamos ler agora Números 27, 12 a 17. Ontem uma irmã perguntou, aqui eu vou responder a pergunta da irmã. Quais são as características de um líder? Vamos ler. O que faz um líder? Um líder é uma pessoa dominante? É uma pessoa que dá ordens? Como é que o Miguel falou ontem, que a gente todo mundo deu risada? Você tem que queimar, é assim? Falou isso? Queima, irmão. É assim? Vamos ler 27. Números 27. Vamos ler a partir do versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Irmãos que estão na liderança, eu quero dizer para vocês todos precisam ler a Bíblia. Especialmente os novos que estão entre nós e também os mais jovens. Mais antigos eu sei que conhecem todos esses versículos, os acontecimentos. Para nós podermos ser pastores do rebanho de Deus, para nós podermos ministrar e conduzir e transmitir o amor de Deus para as pessoas, nós precisamos ter a palavra, conhecer a Bíblia. Alguns talvez não entendam o que é isso aqui, o que é que aconteceu nas águas de Meribá de Cádiz, o que aconteceu lá? Moisés foi rebelde? Como assim? É que você não leu. Então precisa ler a Bíblia. Essa é uma condição, irmãos, é uma condição necessária que todos nós conheçamos a Bíblia. O que aconteceu é que houve 2 episódios de falta de água. O povo reclamou. Na primeira vez, Deus falou para ele, Moisés, tem uma rocha ali que está seguindo vocês. Pega seu cajado, vai lá e bate na rocha. Pá! E a rocha vai se partir e vai sair água. Essa rocha era um símbolo de Cristo. Cristo foi partido na cruz e do seu lado saiu água. Sangue e água. Então Moisés foi diante do povo, vocês querem água? Aqui vai água. Pá! E a rocha partiu e saiu água, e eles beberam. Daí depois, no segundo caso, foi aqui nas águas de Meribá, o povo reclamou de novo, o povo tinha memória curta. Tem que tomar ginkgo biloba. Perdão, tomar um pouco de água aqui. Daí, reclamou de novo. E Moisés ficou bravo. Vocês querem água de novo? Vocês...
e foi falar para Deus. Deus, o pessoal está pedindo água de novo, esse povo é rebelde. Deus falou, não dá para eles água. Deus não ficou bravo. Então, aí irmãos, eu quero passar um princípio para nós que estamos na liderança. Nós que estamos na liderança, nós temos que ser os mensageiros de Deus. Não é só transmitir para a plateia, para os irmãos, para o rebanho, a palavra de Deus. Nós temos também de transmitir para o rebanho o espírito e o humor de Deus. Se Deus está calmo, nós temos que ser calmos. Se Deus está bravo, nós temos que estar bravos. Deus estava calmo. Dá água para eles. Vai lá diante da rocha e fala para a rocha. Sai a água. E a rocha vai dar água. Daí Moisés, tá bom? Então foi lá diante do povo. A rocha estava lá. Vocês querem água? Rebeldes! Aqui vai água para vocês. Pá, pá, pá. Bateu de novo. Na verdade, bateu 2 vezes. Pá, pá. E a rocha, pá, abriu e deu água de novo. Eu pergunto, ele representou Deus de maneira correta? Não. Deus não estava bravo. Mas ele ficou bravo. Causou a impressão para o povo que Deus estava bravo com eles. Então, ser líder, irmãos, não é tão fácil. Agora, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei, e o povo lá estava dançando diante do bezerro de ouro, Deus estava bravo ou não? Estava bravo. Deus falou no monte, Moisés, desce, eu vou tirar esse povo, sai da minha frente, eu vou acabar com esse povo. Daí o que Moisés fez? Senhor, você tirou esse povo lá do Egito, o que o pessoal vai dizer? Que Deus não conseguiu levar esse povo para a terra prometida e matou eles aqui. Arrepende-te, Deus. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Ou seja, irmãos, pegando a mensagem ontem à noite, Deus queria apagar o fogo de Moisés. E Moisés, o fogo dele continuou e fez Deus se arrepender. Uau! Isso é o fogo. Isso é o fogo. Daí Moisés desceu, daí pegou as 2 tábuas e pá! Quebrou. Virou cinza, jogou pá no rio. Ele fez certo aí ou não? Fez certo. Deus estava bravo e Moisés ficou bravo com o povo. E o povo entendeu, pois Deus está bravo com a gente. Então, ser líder, irmãos, nós temos que transmitir o sentimento de Deus para as pessoas. É por isso que nós precisamos estar unidos a Deus. Então, pastor, 27, vamos continuar a leitura. Isso que aconteceu, tá? Na águas de Meribá, agora os irmãos sabem. Então, disse Moisés ao Senhor. O que eu diria ao Senhor? E sim, e por causa disso, essa foi uma das únicas falhas que Moisés teve. Teve outras, mas Deus fez vista grossa. Mas essa aí, Deus marcou no seu livro. E por causa dessa falha, Deus falou, Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã. Você não me honrou diante do povo. Você deu a impressão errada para o povo. Eu não estava bravo e você ficou bravo, o povo pensou que eu estava bravo. Então, você não me honrou, você não vai entrar na terra de Canaã. Daí nós temos essa passagem aqui, e tem uma outra passagem no Monte Pisga. Daí Moisés subiu lá, olhou a terra, puxa, Deus, deixa eu entrar, deixa. Deus falou, não vai entrar não. Deixa eu entrar, Senhor, por favor, deixa eu entrar, me dá uma chance. Daí o coração de Deus começou a mexer. Se Moisés continuasse, quando o Mondong fala isso, irmãos, ele que fala isso. Eu tenho que me segurar para não chorar quando eu estou traduzindo para ele. Daí Deus fala, Moisés, para de falar. Para. Se você continuar falando, eu vou acabar deixando você entrar e como é que eu fico? Como é que fica a minha palavra? Não toquemos mais no assunto, tá bom? Basta. Não me fale mais nisso. Então, se eu fosse Moisés, eu diria, tá bom, Senhor, mais ou menos falou que eu não vou entrar. Então, aqui está o teu rebanho. Vocês se virem agora. Eu jogo a toalha, vou embora, vou morrer. Tchau. É isso? Aqui vem a característica de um líder. Um líder não se preocupa com a sua posição. Nós temos muitos irmãos hoje na vida da igreja, estão preocupados com a sua posição. Querem um título de presbítero, querem um título de diácono. Hoje isso é muito valorizado ali fora, entre o meio evangélico.
Tem irmãos que querem vir para a igreja. Já avisou o pastor, eu vou parar de reunir aqui, eu vou agora me congregar lá na árvore da vida. É o que eles falam, né? E daí o pastor fala, não, eu vou te dar um cargo. Daqui a pouco ele desaparece. Daí os irmãos falam, você não falou que ia vir? Irmãos, eu peguei um cargo lá agora. Então as pessoas valorizam muito a posição. E hoje nós temos irmãos insatisfeitos na vida da igreja. Irmãos que estão na liderança, insatisfeitos porque querem uma posição e essa posição eles não conseguem. Por uma razão ou outra. Então, o que caracteriza um líder é que o líder não se preocupa com a sua posição. O líder se preocupa com o rebanho. Se eu sou presbítero ou não, se eu sou diácono ou não, não importa. Eu cuido do rebanho. E o rebanho automaticamente fala, pastor. No bom sentido. Claro que nenhum irmão da igreja vai chamar de pastor. Os irmãos novos chamam. Por que chamam de pastor? Porque eles entendem que nós cuidamos deles. Se você não cuidasse deles, ninguém chamaria você de pastor. É que eles foram ajudados por você. Então o que Moisés falou? Olha só a característica dele. O Senhor, autor e conservador de toda a vida. Ponha então um homem sobre esta congregação. Que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Você, Senhor, tu me está levando, eu vou, eu obedeço, mas não deixe o rebanho sem pastor. Põe alguém, Senhor, põe alguém. Olha só, põe alguém que o quê? Que saia adiante deles. E que entre adiante deles. Não é alguém que está sentado e dá ordem. Saia, entre, queima. Não. É alguém que saia adiante deles, que entre adiante deles e que queima junto com eles. E que os faça sair e que os faça entrar. O líder, um pastor, aquele que conduz o rebanho. Mas ele vai junto. Não veja um pastor ali para as ovelhas. Mé, mé. E as ovelhas não. O pastor está sempre na frente. E as ovelhas atrás. Agora vamos ler o versículo do Novo Testamento. Equivalente a esse. Vamos ler Mateus 9. Já foi bastante lido neste aperfeiçoamento. Versículos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, já falamos sobre isso, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, estavam cansadas já. Aflitas, estressadas, exaustas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Havia líderes? Havia o sumo sacerdote. Havia os principais sacerdotes. Havia os levitas. Havia os escribas. Mas não havia pastor. A história do bom samaritano ilustra muito bem isso. Tinha um homem, pobre coitado, que foi assaltado, estava morrendo, estava moribundo, no meio do caminho lá. Daí desce um sacerdote, que era para se preocupar com pessoas. Ele vendo aquele coitado ali, quase morrendo, meio morto, no meio da estrada. Ele passou de largo e ignorou aquele homem. E passou um levita, que era para ajudar as pessoas a servir a Deus. Vendo aquele homem, também passou de largo. Daí veio um samaritano. Esse samaritano representa Jesus. Um homem desprezado, um homem rejeitado, mas vendo aquele homem, se aproximou. Pensou-lhe as feridas, com óleo e vinho. Pôs sobre o seu animal e levou para a hospedaria, que representa a vida da igreja. E cuidou dele. Daí entregou para o dono da estalagem, da hospedaria, falou para cuidar dele também. E depois, quando voltaria, iria pagar tudo que era devido. Então havia líderes, mas não havia pastores. Mesmo na igreja hoje. Tem irmãos responsáveis. Tem irmãos de serviço, que hoje eu quero chamar de presbíteros e diáconos. Mas tem pastor? Tem pastor?
que diz Efésios 4? Efésios 4, 11 e 12. Fala. A uns Deus constituiu como apóstolos. Eu quero que vocês deem uma nota, irmãos, tá? Apóstolo, como é que nós estamos na questão de apóstolo? Falem aí. Nota de 1 a 10. Como é que nós estamos? Não, 10 não. Tá, 7 ou 8 tá bom. Questão de evangelista. Como é que nós estamos? Não, vamos lá, a ordem tem que ser certa. Profetas, como é que nós estamos na questão de profetas? Oh, rapaz, a gente sabe falar, hein? Questão de pregação é com a gente. Questão das verdades, profeta, nós somos realmente 10. Evangelistas, como é que é a nossa nota? 9, 8, tá bom. Agora eu vou sair um pouco da ordem. Mestres, como é que nós somos em mestre? Rapaz, é 10. 10, a gente sabe ensinar, dar lições. Agora vamos lá, questão de pastor, como é que nós somos? É abaixo de 5, irmãos. Esse é o nosso ponto fraco. Alguns irmãos falando 3, eu concordo, é 3. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Pastor. Nós sabemos pregar o evangelho, nós sabemos pregar, mas não sabemos cuidar de pessoas. Ou, na verdade, nós sabíamos e perdemos o hábito. Por isso que o Senhor precisa restaurar isso no nosso meio. Ezequiel 34, 1 a 16. Eu só vou ler esses versículos para mostrar o que Deus considera o que é para ser pastor. Ezequiel, eu não vou comentar não, só vou ler. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. É que em Israel não havia pastores mais. Profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Irmãos, eu não quero fazer aqui, irmãos, ofender ninguém, tá? Estamos na sociedade moderna, então cada um tem direito a isso, tá? Mas eu às vezes dou risada. Eu moro aqui na estância, né? Daí também às vezes eu saio na rua, assim, na cidade e tudo. E Senhor, me perdoe se eu falar, tá? Não é direcionado a ninguém, mas nós às vezes temos mais tempo para sentar o nosso cachorrinho do que os irmãos. Todo dia sai com o cachorrinho para passear. Nós temos tempo para isso. O nosso cachorrinho é melhor cuidado do que vários irmãos. Eu não estou condenando, por favor. Não me odeiem depois disso, tá? Nós damos muito carinho para o nosso cachorrinho. Bom, voltando aqui. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Olha só isso aqui, irmão. 4. A fraca não coloque tudo isso como irmãos, tá bom? A fraca não fortaleceste. A doente não curastes. A quebrada não ligastes. A desgarraste não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes. Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Se espalharam. Não é no nosso caso o caso? Quantos irmãos se espalharam? E se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que meus pastores não procuram minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores deles, e deles demandarei as minhas ovelhas. Quando o Senhor voltar, Ele vai nos demandar as ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livraria as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão.
Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Eu quero dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. A ovelha perdida eu vou buscar, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada vou ligar e a enferma vou fortalecer. Ajuda-me, Senhor. Lucas 15, versículos 3 a 7. Vamos ler. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Se nós temos 100 e perdemos uma, irmãos, na maior parte das vezes nós não nos preocupamos. Temos 99 fortes. Nós não vamos em busca da ovelha perdida. Mas o Senhor não é assim. O Senhor deixa as 99 fortes e vai buscar a fraca que se perdeu. E achando-a, olha só, irmãos, isso aqui é um exemplo para nós. Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor tem alegria naquela ovelha que se perdeu. Aquela ovelha fraca, quando vem para casa, a gente se alegra. Mais do que nós, 99 fortes que não precisam. Isso mostra o Espírito do Senhor. Porque na verdade, umas ovelhas fortes sabem se cuidar de si mesmas. Mas é a fraca que precisa de um cuidado especial. E aqui, irmãos, não é ir para aquela ovelha perdida e falar assim, ó, ovelha má, ovelha travessa. Opa! Meu sobrenome, ovelha má. Volte para o rebanho. Tem que apanhar. Pá, 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 pá. Não. Aquela ovelha provavelmente caiu no buraco, quebrou a perna. Nunca vai poder voltar mais. Se o pastor não colocar sobre os ombros. Então é neste momento que a ovelha fraca precisa dos ombros do pastor. Nós precisamos carregar a ovelha e levar de volta para o rebanho. 1 Pedro 5,2. Aí está o conceito do pastoreio, do apacentamento, do pastor. Pedro era um verdadeiro pastor. Por que Pedro sabe o que é ser fraco. Então ele escrevia essas coisas. Paulo nos dá as revelações elevadas que nós precisamos. Por isso que nós precisamos de toda a Bíblia. Precisamos de todas as epístolas de Paulo, com toda a sua economia de Deus, coisas fantásticas que Paulo escreveu, mas também precisamos daquele lado humano de Pedro, aquele que negou a Jesus 3 vezes. E ele sabe o que é ser fraco, e ele sabe o que é ter sido negado, ter rejeitado a si mesmo, o Senhor o acolheu de volta. Então ele fala, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, não é forçado, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, sendo exemplos do rebanho. Nós precisamos ser exemplos. Exemplos no casamento, exemplos no fogo, na queima do fogo em nós, exemplos na liberação do Espírito, exemplos no serviço, na palavra e assim por diante. Vamos ler agora 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 25.
porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui, irmãos, a questão. Não é o nosso espírito que precisa ser pastoreado, é a alma. O espírito é forte. A nossa brecha, a nossa vulnerabilidade está na alma. Para as irmãs é na parte emocional. Ali que o inimigo ataca. Os homens é na mente. O homem é muito vulnerável na mente. O homem tem dúvidas. O homem questiona. O homem é contra. O homem critica. A mulher é emocional. Então é na nossa alma que precisamos ser apacentados. E vamos ler agora Provérbios 27, 23. O Zé Humberto leu esse versículo para nós na última reunião de comportores. Foi muito útil. Provérbios 27, 23. E isso aqui é um encorajamento para todos nós. Vamos ler juntos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Primeiro tem que procurar conhecer o estado. Como é que as minhas ovelhas estão? Essa está fraca, essa está forte, essa precisa de tosquia. Não é de qualquer jeito. Tem que conhecer o estado das ovelhas. É para isso que nós somos presbíteros, diáconos. Nós somos bispos. Um bispo é aquele que consegue conhecer o estado de todas as ovelhas. E cuida dos teus rebanhos. Mateus 11, 28 a 30. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Pastorear é, na sua maior parte, humana. É uma atividade humana. Claro, tem que ter a palavra de Deus. Mas o pastoreio é para fortalecer, queridos irmãos, a parte sensível, vulnerável da pessoa, que é a sua alma. É no aspecto humano. Um abraço, um sorriso, uma ligação, uma visita. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, hoje nós temos muitos irmãos mais fracos, estão cansados, sobrecarregados. Nós precisamos da graça do Senhor, precisamos trabalhar junto com o Senhor para aliviá-los. E quando eles estão aliviados, eles vão ficar felizes e vão servir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Está vendo? É para a alma. Os irmãos precisam estar felizes, alegres, ter paz na sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe, né, irmãos? A vida não está nada fácil. Tem problema na família, problema de crise financeira, problema de saúde. Nós não devemos pensar que todo mundo vive que nem você. Talvez Deus te concedeu muita misericórdia. Te deu uma família ideal. Maravilhoso. Marido e esposa se dão bem, os filhos estão todos bem. Financeiramente você não precisa se preocupar. Você tem a segurança financeira. Saúde, tudo 10. Então, às vezes a gente pensa que está todo mundo assim. Não. A maioria das pessoas não está assim. Então, quando a gente tem uma tal situação, a gente tem que dar graças ao Senhor. Mas também se lembrar que não é todo mundo que está assim. Por isso que a gente precisa, do próximo item, é conhecer a condição humana. Nem todos, se você está numa situação muito boa, nem todos estão como você. Você precisa conhecer a condição humana. Então vamos ler Lucas capítulo 7, versículos 21 e 22. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Aqui, irmão, nós temos 3 categorias de doenças. Moléstias são as doenças físicas. As pessoas hoje estão assoladas de doenças físicas, câncer, problema do fígado, problema dos rins, fazem hemodiálise, problema de pressão alta. É muito sofrimento. Problema de articulações, problema do joelho. E o Rafaelzinho, o problema do braço.
Temos os flagelos. Flagelos são as aflições, são as doenças psicológicas. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Quantos irmãos hoje estão assolados com isso? E os incrédulos, muito mais. E os espíritos malignos são doenças espirituais. Então Jesus aqui curou todas as 3 classes de doenças. Doenças físicas, doenças psicológicas, doenças espirituais. Daí Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João o que vistes, porque João estava questionando sobre o ministério do Senhor. Ide e anunciar a João o que vistes e ouvistes. Preste atenção, irmãos. Os cegos vêm. Esse era o ministério do Senhor. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Isso combinado com o que nós lemos em 4:18. Isso, 4. O que eu coloquei ali? Isso mesmo, 7:22, isso mesmo. Tá? Todo esse item que eu li para vocês, irmãos, eu pergunto, tem alguém forte aqui? Tem alguma pessoa forte? Todas são pessoas fracas. Ou seja, o ministério do Senhor era dirigido para pessoas fracas. Porque são as pessoas fracas que precisam de cuidado. As pessoas fortes, louvado seja o Senhor, elas conseguem se cuidar a si mesmos. Se você é um irmão forte, agradece ao Senhor, que você consegue comer, você consegue beber, você consegue se exercitar. Estou falando espiritualmente, tá, irmãos? Você consegue manter o seu fogo aceso, graças ao Senhor. Nós queremos trazer todos os irmãos para esse estado, mas tem que lembrar que a maioria dos irmãos estão na situação fraca. E aí eu mencionei, irmãos, no primeiro dia, ontem, nós temos um problema entre nós. Nos Estados Unidos, nos anos 70, 80, irmãos, aquilo era, como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra agora. Os irmãos se esforçavam e aquilo era uma exortação para os irmãos, era uma missão. Irmãos, vamos em busca do bom material para a igreja. Só queremos bom material. Os universitários, os que têm dinheiro, os que têm da alta sociedade, os pobres, os cegos, paralíticos. Não, nós queremos bom material. Os incultos, não. Os iletrados, não. Os analfabetos, não. Só universitários. Irmão, eu fui doutrinado com isso por anos e anos. Daí quando eu vim para a igreja, quando eu vim para o Brasil, disse, Senhor, não podia dar gente melhor para nós? Só tinha divorciado, problemas, casais, assim, como é que chama? Ajuntados, não casados, problemas fracos, problema com droga, problema de vício. Rapaz, de cigarro, de vício, irmãos, eu fui correr atrás de alguns irmãos que estavam viciados e procurar eles no bar. Eu ia com carro, caçando irmão, encontrava no bar e levava para casa. Eu até levei um irmão uma vez debaixo de um viaduto, tive que recuperar o irmão, pus no meu carro, levei para casa. Eu ia atrás dos irmãos bêbados, eu disse, Senhor, por favor, me dá um material melhor. Mas é esse material que Deus quer salvar. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então se tornou, irmãos, entre nós um tipo de ambiente que na igreja só tem lugar para forte. O fraco que caia na curva. Daí depois de algum tempo, os fracos falam, tudo é embora, só tem forte. Não é verdade, irmãos? Eu quero mudar o meu foco. Eu quero continuar cuidando dos fortes, suprindo tudo, mas eu quero pôr ênfase nos fracos, porque são eles. Uma mãe, irmãos, se tem 6 filhos, todos os filhos têm saúde, mas um filho já tem diabetes infantil, um filho não consegue comer direito. Eu vou dar um exemplo aqui. Miguel, vem cá, Miguel. Vem cá, Miguel. Vem cá, Miguel. Olha o Miguel. Está com saúde ou não? Ó. Mas quando ele era pequeno, ele era meu titi. Eu era lalá, ele era titi. Ele era magrinho, magrinho, magrinho. Quando ele se casou, quantos quilos você tinha? 55. 55 quilos. Hoje está com quanto? 75. Oh. Quando ele era pequenininho, era fraquinho, chorão.
E eu sentava na bicicleta atrás, beliscava ele e ele, tem uma foto disso. É verdade. Ele era chorão, fraquinho. E daí, eu era forte, rechonchudo. Toda a comida boa ia para ele. Meu irmão, o Titi é fraquinho, dá para ele comer. Obrigado. Esse é o coração de mãe. Quem é fraquinho, não tem saúde, pega o melhor, dá para ele. É assim que nós temos que ser, um pastor. E o objetivo é que ele se torne que nem o Miguel hoje, ó, gordinho, 75 quilos. Daí a comida boa já não vai para ele. O objetivo é tornar todo mundo forte. Mas enquanto isso, a maioria é fraco. Isso é ser pastor. Então vamos ler agora Lucas 4. Nós já lemos, só vou ler o versículo 18. E aí, inclusive eu expliquei tudo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora quero que você preste atenção se tem algum forte aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando isso. Pelo que me ungiu para fazer o quê? Olha todos os itens. Evangelizar os pobres. Fraco ou forte? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Restauração de vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Fracos. Esse era o ministério do Senhor. Então na igreja nós precisamos abrir lugar para os fracos. Tem alguns irmãos que nunca vão falar. Tem alguns irmãos que são domingueiros. Eu louvo ao Senhor pelos domingueiros. Pelo menos todos os domingos eles vêm para a reunião. E no dia que eles vêm para a reunião, vamos dar boa comida para eles. Tem alguns que são sabatistas. Não adventistas, sabatistas. Que vêm só no sábado. Tem uns que vêm uma vez cada 3 semanas. Pelo menos vêm. E quando vier eu quero dar um grande abraço neles. E eu quero dar a melhor comida para eles aquele dia. Para que eles se sintam motivados a vir uma vez cada 2 semanas. Vamos ler Lucas 7, versículos 11 a 17. Irmão, no nosso pastoreio, o que nós precisamos é da humanidade. Precisamos da palavra, sem dúvida, como remédio, o alimento, mas é o aspecto humano, o carinho, o abraço, um aperto de mão, uma chamada telefônica, uma visita à casa, visita ao hospital, a ida para o cemitério, no enterro de um ente querido. A sua presença no cemitério às vezes é crucial, porque só se morre uma vez. Não pode dizer, da próxima vez que morrer eu vou lá. Não, já morre uma vez só. E a sua presença lá é o que consola a família. E os irmãos vão estar lembrados. Em dia subsequente, dirige-se a Jesus, versículo 11, a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Olha só, aqui é a humanidade de Jesus. A maioria dos versículos pode ver, é tudo Lucas, porque Lucas é o livro que fala da humanidade de Jesus. Vendo-a, o Senhor se compadeceu. De novo, Jesus estava sempre se compadecendo das pessoas. Se compadeceu dela e ele disse, olha só irmão, não pregou para ela. Falou, não chores, não chora. Mas não é só falar, tem que ter um ato. Irmãos, aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Tem algo muito importante que nós na liderança precisamos aprender. Chama-se linguagem corporal. 93%, linguagem corporal é o que a sua postura, seus gestos e também o tom de voz. Eu incluo tudo na linguagem corporal. É 93% do que você transmite. A palavra em si é só 7%. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Irmãos, eu estou muito triste hoje. Consegui transmitir ou não? O que você vê em mim? Irmãos, eu quero dizer para vocês como estou empolgado hoje. Estou muito entusiasmado e extremamente alegre. Consegui transmitir? Não é só o que você fala, é só a linguagem corporal. As crianças olham os olhos dos pais e eles leem a linguagem corporal do pai. Não é tanto o que você fala. E o que transmite para os irmãos é a sua linguagem corporal. O sorriso. Oh, irmão, um abraço.
aquilo vale mais do que as palavras. Jesus usava a linguagem corporal. Não chores. Olha o que ele fez em seguida. Chegando-se, tocou o esquife. O esquife não era um caixão, era uma maca com o cadáver em cima. Ele tocou no cadáver. Ele não conhecia a pessoa. Você tocaria no cadáver de uma pessoa não conhecida? Quando a mãe de um irmão falece, eu vejo lá a mãe, o filho, a filha tocando no corpo. É a mãe. Mas aqui é uma pessoa desconhecida. Ele, olha a linguagem corporal dele. Extrema misericórdia. Tocou no corpo, no esquife. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aí vem a parte espiritual, o poder. Primeiro, a parte humana, depois o espiritual. Irmãos, o que abre o coração não é o espiritual, é a parte humana. Agora, uma vez que o coração se abre, aí vem a parte espiritual. Irmãos, no apacentamento, nossa primeira tarefa é abrir o coração das pessoas. Isso é a parte humana. Depois que a pessoa abre o coração, daí nós colocamos a palavra, a parte espiritual. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse era o ministério do Senhor. Lucas 5:31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Conhecer a condição humana. Agora eu quero, na conclusão desse item, quero dizer para os irmãos: por que você às vezes passa por tribulações? Senhor permite que você passe por sofrimentos e tribulações. Por quê? É para você poder conhecer a condição humana e se condoer dos outros, se compadecer dos outros. É por isso que Jesus, é por isso que Deus se encarnou. Para saber o que o homem, o ser humano experimenta. Por isso que em Hebreus capítulo 4 e Hebreus capítulo 2, fala do nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele hoje é o sumo sacerdote que pode se compadecer de nós e que intercede por nós. Jesus sabe o que você sente. Jesus sabe o que eu sinto, porque ele foi um homem. É por isso que Deus se encarnou. Porque senão nós podíamos jogar na cara de Deus quando a gente passa por uma tribulação. Ó Deus que está no céu, o que você sabe de ser homem? Você nunca foi homem. Está no céu, lá eu aqui embaixo, você não sabe o que eu sinto. Não, ninguém pode falar mais isso. Hoje temos um homem na glória. Temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Ele sabe o que você sente. Ele sabe da dor que você sente. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é passar, não poder dormir à noite. Não ter hora para comer. Ele sabe o que é ser rejeitado. Tem alguém que se sente rejeitado aqui hoje? Jesus sabe o que é se sentir rejeitado. É por isso que o Miguel ontem falou: vamos nos aproximar do quê? Do trono da graça. Com toda a ousadia, toda a intrepidez, para receber socorro em ocasião oportuna. Jesus se tornou homem para conhecer a condição humana. Você não precisa orar. Então Deus, eu quero conhecer a condição humana, manda mais sofrimento. Pelo amor de Deus, não faça isso. O que vem já é mais do que suficiente. Eu vou contar uma história. Tem um irmão, não vou dizer quem que é. Ele já não está mais conosco, mas é um irmão que serviu como irmão de tempo integral por um tempo. Ele era bastante jovem nessa época, mas o irmão cheio da palavra e assim, uma eloquência tremenda. Quando ele falava, todo mundo vibrava. Então ele era irmão de tempo integral, naquele molde antigo. Levantava de manhã, tomava o seu café, tinha uma oração matinal, daí estudava um pouco os estudos vida, a Bíblia. Daí lá pelas 11 horas, estavam cansados, tirava uma sonequinha, daí fazia o almoço, daí tirava outra sonequinha, daí à tarde saía para visitar as pessoas, daí voltava para casa, tomava banho, tirava outra sonequinha,
Daí jantava e ia para a reunião. Daí pá, pregando ali. Daí na fila da frente é um irmão que levanta às 4:30 da manhã, tá, pega no batente o dia inteiro, trabalho braçal numa fábrica e tudo, e quando termina o expediente do dia, volta para casa, chega às 6:30, mal tem tempo para tomar banho, se é que tem tempo, às vezes nem toma banho, come uma coisa às pressas e vem para a reunião. E está sentado na fila da frente. E imagina o que acontece com esse irmão que está sentado na fila da frente. Cochila. Daí esse irmão estava lá cochilando e esse irmão na frente. Irmão, acorda! Que vergonha dormir na reunião! Tem que exercitar o teu espírito. Queima! Rapaz, todo mundo ali, o ambiente muito desagradável. Bom, meio ano depois, esse irmão não podia mais ser tempo integral. Teve que procurar um trabalho. Adivinha o que aconteceu? Foi trabalhar, ficou sentado na fila da frente, outro irmão estava pregando, ele cochilou. Agora ele sabe o que é a condição humana. Ele nunca mais vai falar para o irmão, acorda! Então eu quero dar uma palavra de encorajamento para os irmãos. Se você estiver cansado, depois de um dia de trabalho, e passar pela sua cabeça não ir para a reunião, não, irmãos, vá para a reunião, vai dormir na reunião. Eu prefiro você dormir na reunião do que em casa. Vendo você, mesmo cochilando na fila da frente, eu fico feliz. E além do mais, o sono na reunião é o mais gostoso. Ó Senhor Jesus. Os sofrimentos, irmãos, nos tornam mais humanos. Eu quero dar um testemunho pessoal, tá? Só que me perdoem se eu chorar, porque eu sempre, quando eu falo nisso, eu me emociono. Eu era uma pessoa que não tinha misericórdia com ninguém. Anos atrás. Graças ao Senhor, essa fase passou. Eu espero que tenha passado. Eu era duro com as pessoas, era exigente, não tolerava falhas, especialmente nas coisas da inscrição de conferência, essas coisas. Eu era perfeccionista. E também não tolerava nenhuma falha, questão do pecado, coisa assim, injustiça. Eu não na igreja, não aceitava. E nenhuma irmã dizia para mim, eu estava com depressão, disse que isso não existe, isso é coisa da alma. Não. Até que um dia, perdi minha filha. Se for assim, não dá para entender por que o Senhor levou. Nem questiono. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, quando eu penso nela, eu sinto muita falta dela, eu choro. Então, eu procuro só lembrar dos momentos alegres, procuro não pensar muito. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmão, essa experiência da perda da minha filha, da nossa filha, minha esposa e eu, essa experiência me tornou mais humano. Hoje eu compartilho mais da dor das pessoas, da fraqueza das pessoas. Quando as pessoas caem, têm dificuldade de se levantar, eu sinto mais compaixão, misericórdia. Eu não cobro mais. Então, sofrimentos, irmãos, é para nos tornar mais humanos. Que Deus guarde os irmãos, para que não passem por muitos sofrimentos. Mas esses sofrimentos nos ajudam. Nós precisamos ser mais humanos no cuidado com os irmãos. Esse é aquele item que eu falei ontem. Ao tentar ser espirituais, nos esquecemos de ser humanos. Terceiro, já estamos chegando no final agora. Além de amar as pessoas e conhecer a condição humana, nós precisamos saber, ouvir e identificar as necessidades das pessoas. Se você não conhece a condição humana, nunca experimentou os sofrimentos, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é estar endividado, não sabe o que é ter dificuldade financeira, não sabe o que é estar doente, não sabe o que é perder um ente querido, não sabe o que é ficar desempregado, dificilmente você vai entender as outras pessoas e entender as suas necessidades. É por isso que nós estamos no corpo, cada um de nós tem experiências diferentes. E por isso que a liderança não é só uma pessoa, são várias pessoas. Cada um com experiências um pouco diferentes. Juntando tudo, nós temos, irmãos, um conjunto bastante grande de sofrimento, de experiências humanas. Quando nós conhecemos a condição humana, irmãos, quando você prega, quem está sentado lá,
Disse assim, mas ele sabe o que eu estou sentindo. Essa palavra é para mim. Alguém contou para ele o que eu estou passando? Quantas vezes os irmãos vieram falar isso? Diferentes irmãos, condições sociais diferentes. Então, quando nós pregamos a palavra, nós não podemos, irmãos, nos isolar, pregando uma palavra ideal, uma mensagem boa. Não, a nossa palavra era para suprir as necessidades das pessoas. E quem está na plateia sente, puxa, eu fui alimentado hoje, fui aliviado hoje, eu fui consolado hoje. É que nem um médico que ele ouve, o irmão Beto é médico, ele ouve, daí ele sabe, ouve os sintomas, examina um pouco, já sabe, ele tem isso. Daí ele passa o remédio correto. Então nós precisamos conhecer as necessidades das pessoas. E Jesus era muito bom nisso. Não vou falar nada disso, é só para me ilustrar. Em João, nós temos 9 tipos de pessoas. Ali estão as passagens, tá? Inclusive, irmãos, essa apresentação também vamos colocar junto, quando publicarmos a mensagem, tá? O PowerPoint vai estar junto. Vocês vão ter isso, poder baixar, tá? No seu computador. Tem ali a pessoa moral, a pessoa imoral, o moribundo, o incapacitado, o faminto, o sedento, o escravo do pecado, o cego na religião e o morto. E o que essas pessoas precisavam? Regeneração, satisfação, a cura, a vivificação, ser alimentado, ser saciado, libertação, visão e apacentamento e ressurreição. Para cada classe de pessoa necessitada, temos um remédio. Então nós precisamos identificar as necessidades das pessoas. Por isso que é importante visitar as pessoas, porque se você visita os irmãos, vê a condição na qual os irmãos vivem, e os irmãos abrem o coração para você e confidenciam algumas coisas para você, você vê, aquele casal tem problema de casamento, brigam toda hora. Às vezes, talvez o marido bate na mulher. Então você entende a situação. Daí outra família. Quanto mais gente você visita, mais você vai conhecer a condição humana. Por isso que é muito bom, de vez em quando, nós participamos desses projetos sociais. Visitar as biqueiras. Tem algumas cidades, Hortolândia, faz um trabalho tremendo na biqueira. Estão ganhando muita gente. Mesmo como lá em Olímpia. E vários dessas pessoas que vivem na biqueira estão nas reuniões. Eu já vi eles nas reuniões. Precisam ser cuidados. Então precisamos conhecer a necessidade das pessoas. Quais as necessidades de um ser humano? Então, tem que saber identificar. Quais as necessidades de uma ovelha? Então vamos simplificar. Ovelha, o que a ovelha precisa? Digam para mim, o que uma ovelha precisa? Vamos lá. Primeiro, pasto. Segundo, água. Terceiro? Tá vendo? A gente só pensa nisso. Então, vamos ver o próximo. Tá vendo isso aí, ó? Alguém já viu essa imagem em algum lugar? Tá. Essa ovelha se chama Shrek. Essa ovelha foi encontrada, se perdeu no ano de 1998. E foi encontrada 6 anos depois, 2004. E foi morta por eutanásia no ano de 2011, porque estava já com problemas, várias enfermidades estavam fazendo ela sofrer. Daí ela deram uma injeção e ela morreu. Ela virou assim celebridade nacional. Ela se perdeu em 1998, foi encontrada em 2004 nas cavernas do sul da Nova Zelândia. Nova Zelândia é o primeiro país em questão de ovelhas. Olha o jeito que ela está. Ela pode correr? Corre! Está cheio da lã. Essa é a situação de muitos irmãos. Você dá comida, dá água, mas você não tosou, não tosqueou a ovelha. A ovelha precisa de tosquia, precisa de tosa. Que lã é essa? É a lã da nossa ansiedade, a lã do pecado, a lã das preocupações, a lã das mágoas, a lã da insegurança. E a lista continua. E nós rotulamos, ovelha problemática. Pronto, acabou. Ela vem, irmão, eu me sinto muito pesado, eu não consigo falar negativo. Não. Nós que somos pastores,
Além de saber dar pasto, dar água, temos que aprender a tosquear as ovelhas. Tosquearam as ovelhas, saíram 27 quilos de lã. Fizeram mais de uma dezena de roupas de lã. 27 quilos. Depois disso, essa ovelha ficou leve. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa ovelha estava cansada e sobrecarregada. Todo dia, ao andar, tem que carregar com ela 27 quilos de lã. Vamos tosquear as nossas ovelhas. Ouvi-las. Deixe os irmãos descarregar. Depois de descarregar, vamos dar a palavra para elas. E vamos orar por elas. Muitas vezes no nosso ministério da palavra, nós já tosqueamos as ovelhas. Depois de ouvirem a palavra, os irmãos se sentem leves. O remédio, irmãos, está na palavra. O remédio a cura está na oração. E por último, saber ministrar, saber ser pastor das ovelhas. Daí especificamente eu quero falar sobre ministração. Quero usar esse termo, é um termo específico. Então, primeiro, qual que é? Amar as pessoas. Segundo, conhecer a condição humana. Terceiro, saber identificar as necessidades das pessoas. E 4, saber fazer a ministração. O que é ministração? Bom, primeiramente, para fazer ministração, nós temos que ver o nosso público. Quem é o nosso público-alvo? São as pessoas que são pobres, os carentes, são aqueles que estão escravizados, os cativos, são aqueles que estão cegos, são aqueles que estão oprimidos. Então, o que eu tenho que fazer? Daí vem Lucas 4:18. Perdão, ali está errado. Mateus, tá? Corrijam. Mateus 9:35. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo 3 coisas. Irmãos, vamos ler o que está em branco, em voz alta. Ensinando nas sinagogas. Número 2. Número 3. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. A ministração se compõe desses 3 itens. Ensinar as verdades. Pregar o evangelho do reino. E terceiro, curar e libertar. Esses 3 itens. Então vamos dar uma nota. Ensinar as verdades. Que nota? Nós. Que nota que nós temos? 10. Pregar o evangelho do reino. 8. Curar e libertar? 2 ou 3. Então, nós precisamos prestar atenção para esse terceiro item agora também. Não podemos deixar de ensinar as verdades. É inegociável. Precisamos pregar o evangelho do reino, porque as verdades, a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade cura. Então, nosso ministério da palavra tem que conter itens de cura. Na nossa pregação do evangelho tem que ter itens de cura e de libertação. E no final da reunião, sempre orar para completar o pacote da libertação. Irmão, nós precisamos libertar os irmãos. Muitos irmãos ainda estão oprimidos hoje. Ainda estão cativos. Precisamos praticar a ministração para curá-los e libertá-los. E para isso, irmãos, nós precisamos, nós que servimos, quero que vocês confiram esses 3 itens. Você tem um chamamento? Como eu sei se eu tenho um chamamento? Bom, se você pergunta, daí talvez não tenha. Já passou no meio-dia, você está com fome? Sim. Como você sabe que está com fome? Ô, irmão Ezra, não seja ridículo, eu sei que estou com fome. Precisa dar um curso para vocês sobre como saber que está com fome? Não, você sabe. Como você sabe que foi chamado? Você sabe. Quando for chamado, você sabe. Segundo, tem que ter uma missão. Toda vez que somos chamados para uma missão. Qual é a sua missão na igreja? Como líder, qual é a sua missão? Onde está o seu nicho? Em qual área que você vai servir? E terceiro, o conteúdo. O conteúdo é a palavra. Esses 2 versículos, vamos ler rapidinho. 1 Timóteo 4:6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado. Está vendo? Particípio passado. Para expor, eu já tenho que estar alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, do bom ensinamento que tem seguido de perto. E versículos 12 a 16, fala, ninguém despreze a tua mocidade,
Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui eu vou substituir essa palavra com mediante a unção. O Senhor ungiu você já. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós na liderança precisamos demonstrar progresso. A cada mês, cada semestre, cada ano que passa, nós temos que avançar. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide-se de si mesmo. Aquele versículo que nós lemos em Marcos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para você poder amar aos outros, você primeiro tem que se amar-se a si mesmo. Ou seja, cuidar-se de si. Cuidar-se espiritualmente. Cuidar-se psicologicamente. Cuidar-se fisicamente. Fisicamente é fazer exercícios. Cuidar da sua dieta. Eu vou pegar o irmão Dong como exemplo. Dieta e exercícios. Mesmo na idade avançada. Exercícios. Por isso que ele consegue ver tanto tempo. Psicologicamente. Ele pensa nas coisas alegres. Por 2 décadas ele sofreu perseguição. E a gente ficava preocupado. Ele, tudo bem, né? Tudo bem. Alegre, sempre alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que mantém o fogo aceso. O inimigo vai trazer tristezas, coisas ruins, coisas para apagar o fogo. Por isso que Filipenses fala, tudo que é positivo, ocupe-se disso o vosso pensamento. E espiritualmente, irmãos, cuidem-se espiritualmente. Fujam do pecado. Quem está envolvido com o pecado, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor. Busca a libertação. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Você vai salvar-se a si mesmo e vai salvar toda a igreja. Levar toda a igreja a avançar. Deus te chama para ser o pastor, a pastora do rebanho. Estou falando especificamente nesse item, de pastorear o rebanho. Deus te chama. Vamos ler juntos os 4 itens? 1, 2, 3, 4. E por último, vamos ler de novo esse versículo. Que Deus abençoe todos vocês, queridos irmãos, das lideranças, para poder cumprir isso. Que nós possamos dizer, hoje se cumpriu as Escrituras. Amém? Nós não vamos ter tempo para compartilhar, mas eu quero concluir com uma oração especial. Se tem alguém aqui hoje de manhã, eu creio que não é um momento para sentir-se envergonhado. Alguém aqui hoje de manhã, que se sente amarrado, atado, que precisa de libertação, que precisa ser curado, venha para frente, eu vou orar com vocês. E o restante todos vão ficar de pé. Para poder liderar o rebanho, nós temos que ser libertados. Nós temos que ser curados. Pode vir aqui do lado, tudo, encher aqui do lado, para não ficar muito amontoado. Amém. Deus precisa de você. Pode vir mais para cá, irmãos. Mais para cá, para os irmãos de trás poderem chegar mais. Deus precisa de você. Deus quer libertar você. Deus quer fazer de você um vaso de honra, útil nas mãos dele. Pode chegar mais perto, irmãos. Vamos abrir o nosso coração. Não precisa ter vergonha. O Senhor não veio para salvar os sãos, mas os doentes, os fracos. Se você sente alguma fraqueza, alguma condenação, está oprimido,
está escravizado ao pecado, você quer se libertar, tem um vício do qual você está procurando se libertar já faz anos e não está conseguindo. Abre o seu coração neste momento, nós vamos orar. Eu peço aos demais irmãos que estendam as mãos em direção aos nossos irmãos. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso bom pastor. Tu conheces a condição das Tuas ovelhas. Oro por todos esses amados irmãos que estão aqui à frente, que Tu chamaste para exercer a liderança, para estar à frente do Teu rebanho. Mas nós sabemos, Senhor, que se nós temos dificuldades, não vamos poder conduzir bem o Teu rebanho. Precisamos estar bem. Queremos acertar nossa vida contigo, Senhor. Eu oro nesta manhã pelos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em pecado. Leva-os a ter o arrependimento, para que possam se arrepender e obter o perdão dos seus pecados e ser liberados, não estar mais acorrentados. E aqueles que já pecaram, mas também já se arrependeram, mas ainda estão em condenação, que eles possam crer na eficácia do Teu sangue. Que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Possam tomar por fé, Senhor, o Teu perdão. Aqueles irmãos que estão nas trevas, Senhor, ilumina-os. Tu és a luz do mundo. Que a luz brilhe nos seus corações. Se nós estamos nas trevas, como vamos conduzir o rebanho? Não podemos conduzir o rebanho na escuridão. E ao conduzir o rebanho, nós fracassamos muitas vezes e erramos. E por causa disso, nós nos escondemos na nossa toca e não queremos mais servir. Nos sentimos fracassados. Perdoa-nos, Senhor. Mas que todos esses irmãos possam se sentir fortalecidos. Se levantar de novo. Graças a Deus que ainda estamos na era da graça. Podemos nos arrepender. Tu nos perdoas e podemos prosseguir. E não estamos sozinhos, estamos servindo juntos, Senhor. Aqueles que têm dúvidas, têm conflitos, Senhor, ilumina-os. Senhor, tira todas as dúvidas. As dúvidas apagam o fogo que nós temos. Tira os nossos conflitos. Aqueles irmãos que têm vícios da bebida, das drogas, do cigarro, compulsão sexual. Ó Senhor, aqueles que estão ainda em fornicação, perdoa, Senhor, e liberta, Senhor. Liberta-nos dos vícios. Não queremos pecar contra o Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem aqueles que querem te servir, mas não conseguem mais tocar no Senhor. Se sentem tão longe de Ti. Restaura essa comunhão. Que o fogo no Espírito possa se acender de novo. Ó Senhor, que eles possam sentir a Tua intimidade. Venha abraçá-los, beijá-los, para que sintam a Tua presença. Aqueles que estão sem rumo, sem direção, Tu és o caminho. Mostra para eles o caminho. E que possam correr. Queremos nos embaraçar de todo o peso, todo o pecado que nos assedia. Aqueles que têm temores, têm medo de errar. No passado erraram, Senhor, hoje têm medo, não querem errar mais. Senhor, dá-lhes coragem. Senhor Jesus, dá-lhes coragem. Podemos nos arrepender. Teu amor possa engolir todo o temor. Não queremos temer, queremos ter coragem para avançar. Aqueles que foram ofendidos no passado, mas não conseguem se libertar das mágoas, dos ressentimentos. Liberta, Senhor. Corta essa corrente da mágoa, para que eles possam se sentir liberados. E liberar também os ofensores. Aqueles que estão doentes, psicologicamente. Tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Que estão tomando remédio. Senhor, que tomem o remédio em paz. Mas dá-lhe mais alegria. Liberta-os da depressão, da ansiedade e todos esses males deste século que nos assolam, Senhor. Como podemos ajudar as pessoas se nós estamos deprimidos, nós estamos ansiosos? Liberta-nos, Senhor, para que possamos servir os irmãos. Senhor, aqueles que têm enfermidades físicas, câncer, coração, rins, fazer hemodiálise, fígado, dores, tudo, Senhor. Cura, Senhor. Com limitações físicas fica difícil de servir. Ó Senhor Jesus, cura-nos, põe Tua mão sobre nós. Oramos por aqueles casais que aqui estão, que têm problemas no casamento. Senhor Jesus, traz a reconciliação. Que bênção é poder te servir, marido e esposa juntos, e ganhar outros casais. Obrigado, Senhor.
Entre nós também tem aqueles que perderam entes queridos e não têm conseguido se recuperar. Choram o tempo todo, sentem a falta do pai, ou da mãe, ou do filho, da filha, do irmão, da irmã. Senhor, consola-os. Possam sair logo dessa situação para seguir adiante. E que essa experiência de dor possa fazer parte da nossa experiência da condição humana. Oramos por que aqui têm e que se sentem condenados porque os filhos deles não estão se reunindo. Os filhos deles estão no mundo. Senhor, libera-os, Senhor. Os filhos já estão grandes. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa falha em ter criado nossos filhos, mas não podemos ficar amarrados, não. Queremos te servir. Senhor Jesus, oramos pelos filhos desses irmãos, para que possam voltar, Senhor, para a igreja. Mas liberta-os, Senhor, para que possam te servir. Senhor Jesus, aqueles que estão desempregados, tu sabe como fica difícil de servir com desemprego. Senhor, supre o Senhor, para que possam logo poder trabalhar, para recuperar sua autoestima. Senhor, aqueles que têm dívidas, problemas financeiros, ensina os irmãos a administrar os seus bens. Senhor, quita as dívidas, levanta uma situação e ajuda os irmãos a saber administrar as suas finanças. Senhor, também temos aqui irmãos e irmãs que estão na idade de casar e ainda não se casaram. Eles querem te servir com um cônjuge. Oramos que tu mexa, Senhor, os pauzinhos na tua soberania, que os irmãos possam se casar para poder te servir juntos com seus cônjuges. Oramos pelos empresários que aqui estão, que têm projetos, negócios, que não se distraiam por seus trabalhos, mas que possam, Senhor, ser ministros de riquezas materiais. Abençoa os negócios, abençoa os seus trabalhos, para que possam te servir. Dá-lhes oportunidade de estar mais nas reuniões e te servir. Senhor, ainda tem uma relação muito grande de itens. Tu sabes tudo, tu foste homem, tu sabes o que nós sentimos. Abençoa os irmãos. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Precisamos da tua cura. Precisamos do teu toque. E nós também agressivamente queremos chegar até ti para tocar na orla da tua veste, para que, Senhor, as tuas virtudes, a tua cura possa fluir até nós. Queremos sair desse treinamento, desse aperfeiçoamento, curados, sãos para te servir. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor liberte e cure todos vocês, irmãos. Deus abençoe vocês. Façam de vocês servos úteis, pastores e pastoras dos rebanhos. Amém. Amém.